E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete a mão comigo no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem será traído. Bom seria para este homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traíra, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para os montes das oliveiras. Se assente adorando a Jesus. Espírito Santo, eu conto contigo nesta noite, preciso de ti. Neutraliza todas as forças das trevas, repreenda todo espírito dominador, todo espírito maligno, caia por terra imediatamente em nome de Jesus Cristo. Cerque este lugar com a tua presença, Deus, brada dos altos céus, e que a tua bênção, Pai, esteja em nosso meio, em nome de Jesus. Espiritualiza o ambiente, que venha a nós neste momento o teu reino, Pai, e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, Pai. Nos fortaleça, nos espiritualiza aqui nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, eu amo os cultos de ceia, porque todas as vezes que eu participo da ceia do Senhor, eu fico pensando que quando a igreja for arrebatada, o primeiro culto que vai acontecer é um culto de ceia. E hoje, tradicionalmente, na Assembleia de Deus Madureira, qual nós fazemos parte, ou os diáconos, ou as diaconisas, ou os presbíteros, ou os evangelistas, é que nos servem a ceia com muito temor e tremor. Mas naquele dia, aleluia, oh glória, não vai ser diácono, não vai ser diaconisa, não vai ser querubim, muito menos serafim, não vai ser Miguel, nem Gabriel, mas o próprio Cristo. A Bíblia diz que Ele nos servirá. Pense, o próprio Cristo olhando para você vestido de branco, aleluias, já com todas as lágrimas enxugadas, porque assim Ele fará. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Ali não haverá mais dor, não haverá mais pranto.
Já dizia um grande avivalista de um dos séculos passados. Ele dizia, aleluias, em sua frase muito efetiva, ele dizia que 1/milésimo de segundo no inferno será o suficiente para o ímpio esquecer toda a alegria que ele teve aqui na terra, e 1/milésimo de segundo no céu será o suficiente para o crente esquecer toda a lágrima que ele derramou aqui na terra, porque vida de crente não é fácil. Para ser crente dói. Os nossos desejos, eles vão de vez em quando em choque com aquilo que Deus quer para nós, e para isso nós temos que crucificar a nossa carne, abandonar o nosso eu, nos humilharmos na presença de Deus. Às vezes somos perseguidos, caluniados, sofremos por amor ao Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. O meu amigo pastor Marcos, ele brinca comigo já há muito tempo, dizendo: será quando é que nós vamos levar uma surra por causa do Evangelho? Aleluias. Nos nossos dias é difícil isso acontecer, de fato, mas se você vê a história da igreja, era normal os evangelistas apanharem por causa de pregar o Evangelho, serem apedrejados, serem lançados como nós possamos dizer, em covas com leões, ou na arena com leão, ou serem despedaçados, arrastados por carros de boi em meio à rua, ser queimados em fogueira, como foi João Rus, como foi, aleluia, outros avivalistas dos tempos passados. Mas eu fico pensando, talvez do jeito que as coisas andam, do jeito que as leis estão querendo ser aprovadas para que seja queimada toda a literatura bíblica, e o sangue pode dar na canela, que eu vou continuar pregando a Bíblia do jeito que ela é. E se eu um dia levar uma surra por causa do Evangelho, ou até mesmo ir preso por causa do Evangelho, eu fico pensando, eu já disse isso para minha mãe: mãe, no tempo que eu usava droga, no tempo que eu aprontava, no tempo que eu não prestava, se eu fosse preso, aleluias, ia ser a maior vergonha da minha vida, principalmente para a senhora que é minha mãe. A senhora ia chorar, ia sentir vergonha de mim, mas se um dia eu for preso por pregar o Evangelho, não se envergonhe de mim, sinta orgulho, aleluias, porque o sangue pode dar na canela, que eu vou continuar pregando a palavra de Deus. E levar uma surra por causa do Evangelho, quando Pedro e João levaram as cipoadas por causa do Evangelho, em vez de eles ficarem tristes, em vez de eles mudarem de ministério, em vez de eles ficarem postando indiretinhas em suas redes sociais, sabe o que eles fizeram? A Bíblia diz que eles se alegraram, dizendo: pela primeira vez nós padecemos por causa do Evangelho, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Mas olha só, então próprio Cristo é quem vai nos servir. Mas Cristo, quando ele veio à terra, ele veio com um intuito principal, com uma missão extraordinária, missão esta de salvar o mais miserável pecador. Aleluias. O escritor aos Romanos vai dizer que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Ou seja, todos nós estávamos destinados ao inferno, porém Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para morrer em uma cruz, aleluia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Pode ser bonzinho, nunca ter fumado, nunca ter bebido, nunca ter falado um palavrão, que eu acho muito difícil, nunca ter se irado, nunca ter feito, aleluias, coisas que as pessoas consideram erros, aleluias. Mesmo assim, sem Cristo, não vai para o céu.
Por quê? Porque todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. O salmista fez uma declaração dizendo: em pecado me concebeu a minha mãe. Só de a gente nascer, a nossa natureza, ela é errônea. Você já observou 2, 3 crianças com a idade de aproximadamente 1 ano de idade brincando, daqui a pouco uma taca um carrinho na outra, daqui a pouco uma empurra a outra, daqui a pouco uma morde a outra, e a gente pensa: da onde esse menino tirou essa maldade no coração? A criança desse tamanho, não é que ela é mal, é porque a natureza do ser humano, ela é inclinada para o mal, mas Cristo vem à cruz para morrer por todos, e todo aquele que nele crê não vai para o inferno, mas herdará a vida eterna, porque Jesus disse: o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Jesus disse: quem quiser, tome de graça da água da vida. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus nos ofereceu vida, e para isso ele veio à terra. O intuito principal dele não foi fazer milagre, embora ele fez. O intuito principal dele não foi ser famoso, embora ele foi. O intuito principal dele não foi, aleluias, fazer discípulos, estabelecer ali, aleluias, uma cúpula religiosa, não, embora ele fez isso. Mas o intuito principal de Cristo Jesus foi salvar todo aquele que estava perecendo, indo para o inferno. E como ele faz isso? Ele vai à cruz. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que todos os cultos onde nós nos reunimos para ceiar, nós devemos lembrar da morte de Jesus até que ele venha. Aleluia. E Cristo, ele veio, a função principal dele foi morrer numa cruz. Foi tão sério o que Jesus veio fazer, que não dá para me enquadrar nessas igrejas bagunçadas, nessas igrejas que querem imitar o mundo, nessas igrejas que querem viver de qualquer forma, nessas igrejas que não têm comportamento cristão, não tem sã doutrina, não tem a palavra do jeito que ela é, não se comportam conforme a Bíblia nos ensina, mas vivem uma vida de qualquer jeito, imitando o mundo. Não dá para crer nesse tipo de evangelho. Por quê? Porque o que Jesus fez foi muito sério. Olha a seriedade da coisa. A Bíblia Sagrada diz, olha só, eu poderia contar toda a história de Jesus, mas não vou fazer isso ainda. No capítulo 26 de Mateus, nós vamos ver que Jesus vai jantar em Betânia. E estando Jesus na mesa, os fariseus ali com ele, os discípulos ali com ele, uma mulher chega com um unguento caríssimo nas mãos e derrama nos pés de Jesus. E ali ela enxuga com os cabelos. Há uma missionária amiga minha que ela diz que se fosse nos dias de hoje, nessas igrejas modernas, as mulheres não teriam cabelo para enxugar os pés de Jesus, porque cortam tudo, tiram a sua honra, porque a Bíblia diz que é honra para a mulher ter cabelos crescidos. Louvado seja Deus. Eu achei interessante este argumento dela, mas o que acontece? Ela enxuga os pés de Jesus com os cabelos, e a Bíblia diz que Judas, o que traíra Jesus, olha e diz: para que este desperdício? Nós poderíamos vender este azeite, esse unguento caríssimo, e dar aos pobres. Aí a Bíblia diz, mas ele dizia isso não porque queria dar aos pobres, mas porque tinha a bolsa e era ladrão. Eu vejo alguns pastores na televisão brasileira
que ficam pedindo dinheiro, pedindo absurdos de dinheiro, em nome da igreja, dizendo que é para fazer a obra, mas na verdade é para comprar jatinho caríssimo, na verdade é para comprar fazendas de valores absurdos, na verdade é para bancar as festas mundanas dos seus filhos depravados, na verdade é para sustentar suas imoralidades ocultas. Louvado seja o nome do Senhor. Isso são tipos de Judas, homens que dizem, aleluia, querer ajudar a igreja, mas na verdade não sustentam um missionário no campo, que dizem querer, aleluia, ajudar a obra de Deus, mas querem os seus bel prazeres, estão ajuntando tesouros na terra, aonde a traça e o ferrugem corrói. Mas eu louvo a Deus que ainda existe uma igreja séria, que sustenta o órfão, que sustenta a viúva, que ajuda de verdade aos pobres. E se a igreja não faz isso, eu já disse uma vez, volto a dizer, se a Assembleia de Deus não estender as mãos ao órfão, à viúva, ao pobre, ela é a Assembleia de qualquer outro tipo de coisa, menos de Deus, porque a Assembleia de Deus, ela estende as mãos para o necessitado. Glória, devolva meu retorno, Sonoplar, por favor. Ô Glória, o que acontece, irmão? Devolva, pode aumentar aí, deixa do jeito que estava aí, eu te agradeço. Time que está ganhando a gente não mexe, né? Senão dá problema. O que acontece, irmãos? Aí a Bíblia Sagrada diz que ele diz isso, porque tinha bolsa e era ladrão, ele não queria ajudar os pobres. E Jesus olha e diz assim, olha, esta mulher, na verdade, está me preparando para o que eu vou passar. Os pobres, vocês têm eles todos os dias com vocês. Vocês vão ter tempo à vontade para ajudar os pobres. Mas o que essa mulher está fazendo por mim, ela está me preparando para o que eu vou passar. E em verdade vos digo, que onde quer que esse evangelho for pregado, a história desta mulher será contada. 2000 anos e alguns anos a mais se passaram, e eu estou aqui mais uma vez contando a história dessa mulher. Por quê? Porque Jesus disse que onde quer que esse evangelho for pregado, a história dessa mulher será contada. Aleluia. A Bíblia diz, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode adorar Jesus por isso. Mas uma coisa que me chama a atenção é que Jesus disse que aquele azeite caríssimo estava o preparando para o que ele iria passar. Daqui eu entendo que sem o azeite, ou seja, o azeite é uma simbologia do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos carregar a nossa cruz. E Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Carregar a cruz do evangelho para o homem normal, aleluia, ele não vai dar conta. Você vai ver que tem coisas que nós cristãos pregamos, que os homens normais nos criticam e dizem até ser loucura, mas eu não perco tempo discutindo com eles. Por quê? Porque o evangelho, ele é espiritual. Aleluia, o justo ele viverá pela fé. E filósofos vivem pela lógica, cientistas vivem pela lógica, aleluia, louvado seja Deus, psiquiatras vivem pela lógica, mas o cristão não, ele vive pela fé, e a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu acredito que elas existam. Então a nossa regra principal no evangelho é a fé. O justo viverá pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé sem obra é morta. Louvado seja Deus. Então, sem azeite, sem o Espírito, não dá para nós enfrentarmos a cruz ou carregar ela até o fim.
como diz a canção, até por uma coroa a trocar. Nós temos que carregar a cruz dia após dia. Mas sem o Espírito Santo não dá. Você pode usar atrativos do mundo para atrair jovens. Mas o dia que você tirar esses atrativos, os jovens voltam para as mesmas práticas de sempre. Nós podemos pegar alguém, forçá-lo a ser um cristão, mas se a gente sair de perto dele, ele vai voltar para as mesmas práticas. Agora, com o Espírito é diferente. Por quê? Porque o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Se usarmos métodos carnais, teremos uma igreja carnal. Mas se usarmos métodos espirituais, teremos uma igreja espiritual. E o Espírito Santo é o selo. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, qual estamos selados para o dia da redenção. Hoje temos smartphones de alta tecnologia. Hoje temos internet, que a gente fala olhando para o outro em tempo real, mesmo estando do outro lado do mundo. Mas mesmo sendo tão novo, né, os irmãos aí acredito que me dão aí uns 15 anos, mas eu tenho um pouquinho a mais. Mas mesmo sendo tão novinho assim, eu peguei a época em que se enviava cartas. E para que a carta fosse enviada, tinha que pôr nela um selo, senão ela não chegava no endereço. Então, assim é o cristão. Se não for selado com o Espírito Santo, não vai chegar no endereço, não vai chegar no céu. Aleluia. A Bíblia diz: o Espírito, o qual vivificou a Jesus dentre os mortos, também vivificará os nossos corpos mortais. Quem vai ressuscitar os que morreram em Cristo Jesus, aleluia, e conduzir a igreja ao céu é o Espírito Santo de Deus. E nesta noite tem azeite do céu para nos preparar, para nós levarmos a nossa cruz até o fim, para que recebamos a coroa de glória. Amadorabácia, glória. Aí a Bíblia diz que logo depois Jesus ordena que preparem a última ceia. E na última ceia, Jesus se assenta com os 12, olha para eles e diz: um de vocês há de me trair. E momentos antes, Judas tinha ido aos principais dos sacerdotes e aos anciões e tinha combinado com: quanto vocês me pagam para me entregar a Jesus? E eles disseram: 30 moedas de prata. E Judas diz: negócio fechado, vou entregá-lo a vocês. E Judas trai a Jesus, vende a Jesus por 30 moedas de prata, que era o valor que valia um escravo na época. Agora, por que Jesus é vendido por um valor de um escravo? Porque ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh glória! Então ele se faz escravo, para que nós que éramos escravos do pecado, fôssemos livres, para a honra e a glória do Deus Todo-Poderoso. E na mesa, Jesus já sabia o que Judas fizera. E Jesus olha para eles e fala: um de vocês há de me trair. Começam a olhar um para os outros e perguntar: Senhor, sou eu? Senhor, sou eu? E Jesus disse: aquele que mete a mão no prato comigo, este há de me trair. E Judas pergunta: Jesus, sou eu?
E Jesus olha e diz: tu o disseste. Uma coisa que me chama a atenção, aleluia, é que Jesus olha para Judas e diz a ele: o que tens de fazer, faça depressa. Oh glória! E ele vai dizer aos discípulos: olha, melhor fora para aquele que há de me trair não ter nascido. A Bíblia diz que Judas é o filho da perdição. E se Jesus disse melhor fora para ele não ter nascido, não venha com essa conversa fiada de que Judas foi salvo. Judas não foi salvo, porque Jesus disse melhor fora para ele não ter nascido. Então a traição de Judas vai lhe custar um tormento eterno. E a Bíblia Sagrada diz que ele vai e entrega Jesus. Jesus era tão simples que se parecia com os 12, se parecia tanto com seus discípulos, que a Bíblia Sagrada diz que Judas tem que dar um beijo para que eles reconheçam Jesus. Isso significa que Jesus, sendo líder, não se destacava mais do que os seus liderados. Jesus os ensinou que aquele que quisesse ser o maior, que seja o menor, que quanto mais simples, mais humilde eu sou, mas com ele eu me pareço. A Bíblia diz que prendem Jesus, levam para Anás, Anás considera Jesus justo, leva para Caifás, Caifás considera Jesus justo, levam para Pilatos, Pilatos considera Jesus justo, mandam Pilatos para Herodes. Herodes e Pilatos estavam brigados e fazem as pazes. Pilatos, esperando ver algum sinal, não viu nada, devolve Jesus para Pilatos. Ou seja, Herodes também considera Jesus justo. E a mulher de Pilatos chama Pilatos e diz: não faça mal a este homem, a minha alma muito se angustiou por causa dele. Então Pilatos agora está em um ditado popular, em uma sinuca de bico. Por quê? Porque a mulher dele fala. Ele chega até Jesus e uma das acusações era que Jesus dizia ser o Filho de Deus. E Pilatos pergunta: tu és o Filho de Deus? E para Jesus, e para Pilatos, Jesus responde: eu sou. E Jesus nunca disse eu sou de uma maneira que não causasse um impacto. O coração de Pilatos deve ter quase saído para fora nessa hora. Aí o povo está querendo que Jesus morra. A mulher de Pilatos está dizendo: não faça mal a este homem. Irmãos, convenhamos, não é sempre, mas de 10, 9 vezes que a nossa mulher falar com a gente tem que dar ouvido o que ela está falando. Tem muito homem que fracassa na vida por não ouvir sua esposa. Ela é sua adjuntora. A esposa, ela tem o poder, eu acho que isso chega a ser uma graça de Deus, de ver aquilo que nós não vemos. Você pode ver, eu não gosto de passear com minha esposa no shopping, porque enquanto eu estou vendo a máquina de sorvete de 1,50 a casquinha, ela já viu um salto de 300 ali, um vestido de mais 200 ali, não sei o que mais ali, não sei o que mais para os meninos ali. A visão da mulher é ampla. Você pode ver que quando a mulher fala, cuidado com fulana, você olha e fala, não tem nada a ver não. Daqui a pouco, então, quando a sua mulher falar, atente-se para ouvir o que a sua mulher está falando, medite no que ela está falando, pois ela pode estar te livrando de um grande perigo. Mas Pilatos aqui está sem o que fazer. As pessoas estão pedindo
que Cristo seja crucificado. Aí Pilatos tem uma ideia: vou mandar Jesus para ser castigado. Levam Jesus, amarram no tronco, tiram as suas roupas, pegam um chicote chamado de azorrague. O chicote azorrague, ele tem 12 pontas de couro. Nas pontas tem pedaços de ossos de carneiro, ou pedaços de metal, pedaços de ferro. E toda chicotada que o carrasco dava, pastor Deidman, algumas pontas grudavam no corpo de Jesus. E quando ele puxava, arrancava, aleluia, a pele de Jesus, sangrava. E o carrasco começa a bater, e a bater, e a bater. Jesus está apanhando como um criminoso. E você sabe que polícia, quando vai bater em criminoso, eles não batem alisando, nem com algodãozinho. Não, eles batem com raiva mesmo. E eles estavam endemoniados com muita raiva de Jesus. Eles batem em Jesus, embora Jesus não era um criminoso, mas estava apanhando como um criminoso. E ele leva 40 chicotadas daquele chicote azorrague. O seu corpo fica todo marcado, derramando sangue. Mas o que me alegra, é por isso que Paulo dizia: lembrai da morte do Senhor até que venha. É triste lembrar dessa situação, é triste, mas me alegra também lembrar dessa situação. Por quê? Porque era normal pessoas serem castigadas por azorrague. Mas no caso de Jesus não era normal, porque quando Jesus começa a ser castigado, ativa-se uma das maiores profecias que Isaías profetizou. Que profecia é esta, pregador? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Estamos no século da falta de paz, a ponto que pregadores não querem mais pregar o evangelho, mas querem ser coaching e pregar uma mensagem emocional. Mas a igreja não precisa de mensagens emocionais de autoajuda, porque a igreja já tem ajuda do alto. Aleluia. A paz que o mundo não conhece, Cristo nos dá. A paz que o mundo não tem, Cristo nos dá. Aleluia. Que nós fazemos para acabar com a falta de paz do povo? Contratamos psicólogos? Não. Em alguns casos até sim. Respeito o trabalho dos psicólogos, estudaram para isso. Aleluias. Contratamos coach? Não. Aleluia. Nós não precisamos pagar 2, 3, 4 mil, 5 mil para ouvir uma palestra de coach para a gente ter paz. Não. O que nós precisamos é pregar a Bíblia, é pregar o Evangelho, é fazer a igreja entender por fé que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então nesta noite, lembrando do que Jesus passou, eu quero liberar sobre as nossas vidas que a paz entre no nosso casamento, entre na nossa casa, entre no nosso trabalho, entre no nosso bairro, entre na nossa mente. Chega de falta de sono, é hora de jogar os remédios de tarja preta fora, porque a paz do Senhor foi liberada enquanto ele era castigado. Oh glória, haverá paz de espírito na tua vida. Haverá paz entre você e os seus familiares. Haverá paz entre você e os seus vizinhos. Haverá paz entre você e o seu patrão. Só não dá para fazer as pazes com o demônio, mas o demônio bate em retirada e o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. Só que os sacerdotes, a Bíblia diz, com inveja, porque Jesus ensinava com autoridade, eles começam a incitar a multidão que peçam a morte de Jesus.
A inveja de alguns é porque eles até pregavam, os fariseus pregavam, os saduceus pregavam, conheciam a lei e estudavam sobre a lei de dia e de noite, mas eles invejam Jesus, porque Jesus não só prega, ele tem autoridade para pregar. Tem gente que prega bem, fala bem sobre os demônios, mas não tem autoridade para expulsá-los. E quando surge alguém que tem autoridade, quem não tem autoridade quer matar. Quem não tem autoridade quer perseguir. Você pode ver, quando se levanta alguém que tem autoridade para pregar a verdade, os que não têm autoridade querem matá-lo. Começam a dizer: olha aí, se diz seu santão, arrotando santidade, deve ter algum pecado escondido. Não, não tem nenhum pecado escondido. É a sua inveja que está te consumindo. Você não tem autoridade para pregar a verdade, aí tem que pregar mentira, tem que pregar fábulas, porque só pode pregar a verdade quem vive a verdade. Já dizia um grande pregador: não dá para pregar espinhos e andar descalço. Se está descalço, não tem autoridade para pregar espinhos. Mas Deus vai levantar uma geração que tem autoridade, que morram de inveja, que se explodam de inveja. O importante é que você tem autoridade para pregar, porque você vive o que você prega. Você tem autoridade sobre os demônios, então expulse os demônios. Deus vai levantar uma geração que tem autoridade. Eles, com inveja, incitam a multidão a pedir a morte de Jesus. E a multidão começa a gritar: queremos Jesus morto. Queremos Jesus morto. Queremos Jesus morto. E Pilatos, na tentativa mais uma vez de livrar a Jesus, diz: olha, nós temos um costume aqui de livrar um preso. Temos aqui Barrabás, condenado já à morte, e temos Jesus, que não vejo culpa nele para ser crucificado. A quem vocês querem que a gente liberte? Aí os fariseus, com inveja, começam a incitar a multidão a pedir a morte de Jesus. Aí eles começam a gritar: solte Barrabás. Olhavam para Jesus e diziam: crucifica-o. Olhavam para Barrabás e diziam: solte-o. Olhavam para Jesus e diziam: crucifica-o. Mas Jesus tinha que passar por aquilo, para que se cumprisse as escrituras. Aí o que acontece? Pilatos vê que não tem negociação, pede que traz uma bacia de água, e ele lava as mãos e fala: que o sangue desse inocente caia sobre as vossas cabeças. Aí os judeus declaram que caia sobre as nossas cabeças e as cabeças dos nossos filhos. E de fato, o que eles pediram para acontecer, aconteceu e tem acontecido, até a hora que Jesus vai livrar eles lá na batalha do Armagedon. Aleluia. Mas pegam Jesus agora e levam para ser crucificado. Segundo alguns historiadores, a cruz era feita por medida, conforme o tamanho do preso que era condenado à morte. E alguns historiadores dizem que Barrabás era um pouco maior em estatura do que Jesus Cristo. E eles então pegam o patíbulo da cruz, que é a parte horizontal da cruz, que era feita sobre medida, e amarram sobre os braços de Jesus. E Jesus agora começa a pregar a maior mensagem da história, porque a maior mensagem da história não foi pregada com a boca aberta, mas foi pregada com os braços abertos. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Às vezes um abraço vale mais do que 1000 palavras.
Às vezes uma atitude vale mais do que 1000 palavras. Ou seja, é aquela velha história, um exemplo fala mais do que 1000 palavras. Louvado seja Deus. Aí amarram o patíbulo da cruz, a parte horizontal, e conduzem Jesus agora, aleluia, a caminhar para o Gólgota, para caminhar ao Calvário, pastor Marco. E nessa hora alguém vem e esbofeteia Cristo, e ele fica calado. Alguém vem e cospe em Cristo, e ele fica calado. Eles olham e dizem: ele não é rei. Todo rei precisa de uma coroa. Pegam ali uns espinhos da Índia. Os espinhos da Índia eram, aleluia, espinhos duríssimos, que eram usados pelos carpinteiros como prego. Para você ter uma ideia, fazem uma coroa, coloca na cabeça de Jesus, e o carrasco chega e bate com a cana na cabeça de Jesus, cravando os espinhos na cabeça de Jesus. Mas se você ler a Bíblia no livro de Gênesis, você vai ver que depois da queda do homem, a morte ganha legalidade. Por quê? Porque o pecado entrou, e o aguilhão da morte é o pecado. Aleluia. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que maldita seria a terra por causa de Adão, e espinhos e abrolhos lhe produziriam. Antes do pecado não havia espinhos, depois do pecado passou a haver espinhos. Então os espinhos é meio que um símbolo de autoridade da morte, para matar o ser humano, porque ele pecou. Então quando o carrasco pega, aleluia, os espinhos e coloca na cabeça de Jesus, ele está devolvendo a autoridade para quem é de direito. Aleluia. Jesus então agora pode bradar: aonde está inferno a tua vitória, aonde está morte o teu aguilhão, porque agora Jesus pode liberar a vida eterna que ele prometeu a mim e a você. Glória, aleluia. Ô irmão, eu sinto Jesus aqui, eu estou com vontade de voar. Arabaxore, canture. Não há mensagem mais poderosa que a mensagem da cruz. Oh glória, que pena que muitas igrejas não se pregam mais a mensagem da cruz. Que pena que muitas canções não se encaixam mais a mensagem da cruz. Que pena que muitos evangelistas não evangelizam mais com a mensagem da cruz. Mas a mensagem mais poderosa ainda é a mensagem da cruz. Porque na cruz Jesus fundou a igreja. Na cruz Jesus salvou minha vida e a tua. Na cruz ele perdoou nossos pecados. Na cruz ele venceu o inferno. Na cruz ele venceu a morte. Na cruz o véu se rasgou. Na cruz ele abriu um novo e vivo caminho. Na cruz ele nos garante salvação. Na cruz ele liberou cura. Na cruz ele quebrou maldição. Na cruz ele estabeleceu a igreja. Aleluia. Aleluia. Aí agora vão conduzir Jesus ao Gólgota. E quando Jesus começa a caminhar fraco, porque além do peso do patíbulo da cruz, que era mais pesado do que o corpo dele poderia suportar, ele estava ferido por 40 chicotadas de azorrague. Então ele vai caminhar com dificuldade. Mas quando ele dá um passo, está tudo normal. Quando ele dá 2 passos, desnormaliza tudo. Porque era normal pessoas serem crucificadas. Entre os romanos, já tinha 2 pendurados lá quando Jesus chegou. Era normal, Caio, pessoas serem crucificadas. Mas a caminhada de Jesus para ser crucificada não é normal. Por quê? Enquanto ele dá um passo, está normal. Quando ele dá 2, desnormaliza. Por que 2, pregador? Porque está plural. Como assim? Na hora do castigo, metade da profecia se cumpre. Na hora da caminhada, a outra metade se cumpre. Como assim? No castigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Na caminhada, e pelas suas pisaduras, nós
nós fomos sarados. Aleluia. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. O Espírito Santo nos entregou os dons de curar. Aleluia. Através da fé, pessoas podem ser curadas. Através da oração, pessoas podem ser curadas. Através da unção dos presbíteros, pessoas podem ser curadas. Através da imposição de mãos, pessoas podem ser curadas. E nesta noite, se houver alguém enfermo em nosso meio, pelas pisaduras de Cristo, seja sarado agora. Agora, osteoporose, artrite, artrose, doenças crônicas, doenças respiratórias. Se tiver alguma enfermidade na estrutura óssea, receba a cura agora. Se tiver alguma enfermidade nos pulmões, receba a cura agora. Na mente, no subconsciente, receba a cura agora. Enfermidade emocional, receba a cura agora. Cego, enxergue agora. Paralítico, levante agora. Mudo, fale agora. Aonde houver alguém enfermo, seja curado agora, pelo poder das pisaduras. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus, eu entendo Cristo pela sua palavra que não tem como te colocar na parede. Não, meros pecadores que somos. Não tem como cobrar nada de ti, Jesus, porque a tua graça nos basta. Aleluias. Mas eu quero te fazer um pedido, Deus. Pelas suas pisaduras, cura, papai, as pessoas que estão acometidas por esse vírus maldito. Que seja liberado cura sobre a nação brasileira. Que seja exterminado esse vírus sobre a nação brasileira. Que seja exterminado o câncer, a AIDS. Que seja exterminado outras doenças. Alabacante, orebassuri, andarácia. Que pelo poder das suas pisaduras na caminhada à cruz, nós sejamos restaurados da nossa saúde física, emocional, seja qual for. Aí Jesus continua, pastor Deide, carregando a cruz. Só que no meio do caminho, Jesus está fraco no corpo, é claro, porque ele disse, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus vai tombar e vai cair, e constrangem um sirineu a ajudar Jesus a levar a cruz. E o sirineu pega Jesus e o ajuda, e continua levando a cruz. Como eu disse aqui, aleluia, aquele que quiser vir após Cristo, deve negar a si mesmo, a cada dia tomar a cruz e seguir. Mas vai ter momentos que a cruz vai pesar tanto, que nós vamos nos prostrar no chão. Nós vamos não ter mais força para caminhar. Mas não se preocupe, porque nessa hora o Espírito Santo será como um sirineu. Ele vai nos ajudar. Você não está só. Você não é órfão, você tem um pai, Abba Pai, o Espírito Santo, Rabaixo, ainda que você tropece, ainda que você não tenha forças de caminhar mais, ainda que você caia, por 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado. O Espírito Santo vai te ajudar a carregar a cruz. Você crê nessa palavra profética? Aí Jesus chega no Gólgota. Agora precisam pregar a parte horizontal, na vertical pregam, e agora vão colocar Jesus. Pregam Jesus com um prego de aproximadamente 16 centímetros. O carrasco pega o martelo e bate,
crava Jesus no madeiro, aleluia. Depois pega do outro lado e bate, crava Jesus no madeiro. Alguns historiadores vão dizer que nos pés foram 2 pregos. Batem os 2 pregos e cravam os pés de Jesus no madeiro e começam a erguer a cruz. Vai erguendo a cruz com a ponta dela no buraco já preparado. Quando chega a uma determinada altura, a cruz desce vez. Quando a cruz desce de uma vez, Jesus fica pendurado. E a Bíblia diz: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Peraí, quer dizer que Jesus se tornou maldito? Sim, mas para que ele se tornou maldito? Para que as maldições que estavam sobre a minha vida e sobre a sua vida fossem aniquiladas e transformadas em bênção. Eu não sei se alguém te amaldiçoou dizendo: não vai prestar, não vai ser bem sucedido financeiramente, não vai ser feliz no casamento, não vai ser alguém que preste, aleluia. Eu não sei qual maldição foi lançada sobre a tua vida, ou se você entrou aqui debaixo de maldição, mas uma coisa eu sei: pelo poder da mensagem da cruz, você vai sair daqui abençoado, aleluia. Você está abençoado, você está abençoado, você está abençoada, nós estamos abençoados. Receba a bênção de Deus pelo poder da mensagem da cruz. Aí Jesus é crucificado. Já dizia o cantor: ergueram a cruz, lá estava pregado, do mundo a luz, nenhum gemido sequer soltou, todos viram em seu rosto a marca da dor. Ele olha: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, porque me desamparaste. Chega a hora de ele dar o último brado, tetelestai, está consumado. E Jesus morreu. Na hora que Jesus morre, o véu se rasga de alto a baixo. Há um terremoto terrível, que até o soldado que transpassou a Jesus com uma lança cai de joelhos e diz: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Aí já dizia o cantor desse momento: tudo em silêncio, nem as aves cantavam, nem um som se ouvia. Aleluias. Só que passa o final da sexta-feira, amanhece o sábado. A igreja então estava vivendo o momento maior de angústia. Afinal de contas, Cristo está morto. A igreja, nesta ocasião, tem motivos para chorar. O sábado todinho, a igreja chorando. Mas na meia-noite, de sábado para domingo, Deus olha para a terra e diz: Espírito, não dá mais para esperar. Desce lá e ressuscita Jesus dentre os mortos. O Espírito desceu, aleluia, oh glória. Jesus ressuscita, cheio do Espírito Santo, prega para o cativo cativeiro, sobe e distribui dons aos homens, aleluia. Aí quando é pela manhã bem cedo, aleluia, Maria chega no sepulcro. Oh glória, oh glória. Já dizia o cantor:
cantor, em cântico da Bíblia, Maria olhou a tumba vazia. Ela não se lembrou que era o terceiro dia. A tampa do túmulo estava caída. Meu mestre já tinha voltado à vida. Aleluia. Maria está perguntando: onde está o meu mestre? 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 De repente uma voz ecoa: por que procuras, Maria, no meio dos mortos, aquele que está vivo? Oh glória, oh glória, aleluia. Se ele tivesse continuado morto, pastor Marco, Paulo não mandaria a gente lembrar da morte dele. Se ele tivesse continuado, pastor Deidmar, se ele tivesse continuado morto, Paulo não mandava lembrar da morte dele. Mas nós lembramos da morte dele e ficamos tristes. Por quê? Porque ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, pela ousadia que o inferno está tendo. Aleluia. Parece até que ele disseram, aleluia, que Jesus está vivo. Mas eu quero gritar em alto e bom som, para ser ouvido no céu, para ser ouvido na terra, para ser ouvido no inferno: Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Porque ele